Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Um planeta contra um vírus. A OMS defende que todos os casos suspeitos sejam testados. Em Brasília, o Ministério da Saúde afirma que vai manter os critérios que tem aplicado. A França proíbe a entrada de estrangeiros por 30 dias. 47 milhões têm o primeiro dia de isolamento obrigatório na Espanha. Cresce o número de países sul-americanos que fecham fronteiras para os vizinhos, inclusive para os brasileiros. Donald Trump diz que a pandemia pode se prolongar até depois de agosto. E admite que os Estados Unidos podem entrar em recessão. Os presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado se reúnem com o ministro da Saúde sem a presença do presidente da República para discutir a crise do coronavírus. Depois de ignorar a recomendação internacional de isolamento para evitar contágio, Jair Bolsonaro diz que há superdimensionamento da Covid-19. E histeria. A cotação do dólar passa dos R$5 pela primeira vez. A Bovespa desaba quase 14%. E o ministro da Economia anuncia a injeção de quase 150 bilhões de reais na economia. O Jornal Nacional começa agora. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje que os países aumentem a quantidade de testes nos pacientes com suspeita de Covid-19. Temos uma mensagem simples para todos os países. Testem, testem, testem todos os casos suspeitos. Test. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a melhor maneira de prevenir infecções e salvar vidas é quebrar as correntes de transmissão. Não podemos combater o incêndio com os olhos vendados e não podemos parar a pandemia se não soubermos quem está infectado. Ele acrescentou que a Covid-19 é uma doença séria e que, apesar de as evidências apontarem que quem tem mais de 60 anos enfrenta os maiores riscos, pessoas mais jovens, incluindo crianças, já morreram. No entanto, não deu mais detalhes. O chefe da OMS explicou que a estratégia de identificar os infectados e isolá-los rapidamente mostrou efeitos positivos na China, na Coreia do Sul e em Singapura. O recado foi para alguns países que estão limitando os testes a quem apresenta sintomas sérios ou ao grupo de risco, idosos e pessoas com problemas de saúde. Era o caso da Suíça, mas o país anunciou hoje que vai mudar a abordagem e ampliar os testes aos que apresentam sintomas mais fracos também. A Suíça anunciou hoje a maior mobilização militar desde a Segunda Guerra Mundial. 8.000 militares vão ajudar em hospitais e na implementação das medidas de restrição. O governo baniu todos os eventos públicos e privados a partir da meia-noite. Antes, Genebra já tinha proibido reuniões com mais de 5 pessoas, medida anunciada também pela Áustria. Apesar do apelo da OMS, o Ministério da Saúde afirmou que vai manter o padrão de testes adotado até agora. Na sexta-feira, o Ministério já tinha anunciado que não era mais para fazer exames em todos os pacientes com suspeita de coronavírus em lugares onde houver transmissão comunitária, sustentada, ou seja, quando não é mais possível saber a origem da doença. Esse é o caso hoje das duas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Pela orientação, o teste é apenas para os pacientes mais graves e os que estão internados. Nas outras cidades, os testes são para todas as pessoas com suspeita da doença. Durante a entrevista coletiva, o secretário de Vigilância em Saúde se mostrou surpreso com a nova recomendação da OMS e disse que não há testes suficientes para todo mundo que estiver com suspeita de infecção. Estranha muito a OMS recomendar desta maneira, uma vez que os insumos são insuficientes para testar todo mundo. É uma doença transmissível, há muitos casos são assintomáticos. Nós vamos testar todos os casos sintomáticos. Os próprios laboratórios privados já estão tomando essa decisão, porque a procura pelos testes apenas com coriza ou com sintomas leves aumentou demais. Nós vamos testar nos locais onde tivermos
transmissão comunitária, os casos graves que são internados, independente de terem realizados outros testes, e na comunidade, os casos leves serão testados a partir da vigilância sentinela. Assim, manteremos a nossa posição. O Ministério também contratou empresas para montar leitos de UTI e liberou mais dinheiro para o combate à doença. A estratégia é aumentar o mais rápido possível o número de unidades de terapia intensiva pelo país. 432 milhões de reais vão para ações e serviços de saúde voltados para os casos de média e alta complexidade. O dinheiro vai ser dividido de acordo com a população dos estados e do Distrito Federal. Vão ser R$ 2 por pessoa. São Paulo, que tem quase 46 milhões de pessoas, vai receber mais de 90 milhões de reais. Essa é a primeira parcela liberada daqueles 5 bilhões de reais destinados a ações de combate ao coronavírus na semana passada. O Ministério também vai alugar até 2.000 leitos de UTI de instalação rápida para ficar à disposição dos estados. Se for preciso, o Ministério da Saúde instala e paga a manutenção. E quando não for mais necessário, o Ministério pode levar o leito para outro lugar. Outra possibilidade é transformar cabines de navios atracados em portos em leitos para pacientes de Covid-19 e montar hospitais de campanha com a ajuda das Forças Armadas para enfrentar a doença. O Ministério da Educação disse que vai antecipar a liberação de 450 milhões de reais para a compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene na rede pública de ensino. Ainda nesta semana, o MEC vai autorizar escolas a substituir aulas presenciais pelo ensino à distância durante 30 dias. A crise do novo coronavírus também foi tema de uma reunião da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, com líderes de 17 denominações evangélicas e católicas. Damares recomendou que cultos e missas sejam transmitidos pela internet, para evitar que as pessoas saiam de casa. E pediu que, no caso de encontros presenciais, sejam evitados o contato físico e a proximidade. A ministra pediu ainda a suspensão imediata de eventos como festas, shows, acampamentos e congressos. Em todo o Brasil, o número de casos confirmados do novo coronavírus chega perto de 300. O Ministério da Saúde registrou 234, mas, de acordo com o G1, até às 8 da noite, as secretarias de saúde dos estados confirmaram mais 59. Assim, o total é de 291 pessoas com a Covid-19. 2.064 estão com suspeita da doença. O governo do Rio de Janeiro decretou hoje situação de emergência. É um sonoro apelo à consciência. Pede à população que evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros começaram a ir de praia em praia hoje de manhã para pedir que as pessoas não se aglomerem por causa da doença. Muita gente não deu ouvidos. O que eu ia fazer? São férias? Com medo do coronavírus, aglomeração? Não. Ontem foi ainda pior. Com o domingo de sol, ninguém pensou nos riscos. Praias lotadas o dia todo. E quem vai à praia, lota também o transporte público. Não importa se é ao ar livre, com temperaturas altas, na beira do mar. A aglomeração leva à disseminação do vírus. Não é porque é só ao ar livre que ela não tem risco de você transmitir a doença de uma pessoa para outra. É um lugar de muita aglomeração, você consome coisas na praia, então você pega um suco, uma água de coco, um mate, isso tudo pode levar a mão na boca e se contaminar com o vírus. Então a praia não é um local para as pessoas ficarem frequentando nesse momento. Hoje à tarde, o governo do estado anunciou outras medidas para restringir a circulação e a aglomeração de pessoas aqui no Rio. As medidas afetam principalmente o funcionamento de shoppings, bares e restaurantes. O governo está orientando por decreto que as lojas do shopping sejam fechadas. Só as praças de alimentação poderão abrir, mas num horário reduzido. Para chamar a atenção dos consumidores, a polícia foi para a porta de alguns shoppings. A Polícia Militar orienta que a população evite aglomeração nas praias e em outros locais. As academias de ginástica também devem fechar. O governo quer os bares e restaurantes mais vazios.
Os donos terão que diminuir o número de mesas e até fechar mais cedo. A gente espera um auxílio de socorro do governo, uma linha de crédito para funcionários, que você possa depois pagar isso em várias vezes. O trem do Corcovado, que leva ao Cristo Redentor, e o bondinho do Pão de Açúcar vão suspender as operações a partir de amanhã, por 15 dias. As escolas públicas e particulares já estão fechadas. Na rede municipal, colégios abriram só para oferecer merenda aos alunos. O trânsito diminuiu. Nos trens, o movimento caiu 20% até o fim da tarde, na comparação com uma segunda-feira normal. 76 mil pessoas a menos. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus e, num período de tempo maior, teremos condições de, em acontecendo o contágio de pessoas vulneráveis, atendê-las nos hospitais, sem ter que escolher quem vive e quem morre. Várias cidades brasileiras tiveram uma segunda-feira atípica. São Paulo hoje viu os índices de congestionamento sempre altos caírem bastante. Às 9 da manhã, por exemplo, a lentidão da cidade era de 49 quilômetros, contra 86 na segunda-feira passada. É reflexo de pessoas que estão fazendo como a Isabela, trabalhando de casa. Antes, o meu trabalho de muitas reuniões presenciais, agora estão sendo feitas de forma online. No aeroporto de Congonhas, o número de viagens dos taxistas também despencou. Hoje está difícil. Desde quinta-feira, começou quinta-feira, está dando sequência. Até agora, nesse momento, está vazio o aeroporto, sem novidade. O vai e vem do comércio popular da rua 25 de março continua, mas quem está lá todo dia notou uma diferença. Hoje era dia de estar como? Toda hora eu subindo e descendo para a loja. Mas não, o movimento caiu. Hoje era para mim já ter vendido uns 5 mil, né? Vendi uns R$500 ainda, chutando baixo. No mercado municipal de São Paulo, a hora do lanche ganhou uma companhia. Este terminal no centro é um dos mais movimentados da cidade. Quem passa por aqui está acostumado com ônibus sempre cheios. E o que mais a gente tem visto são passageiros atentos à prevenção. Tem que tomar cuidado. Quando chega, tem que lavar as mãos. Mas não tem jeito, você tem que andar de ônibus. Quando vai espirrar, vai tossir. Aí bota a blusa na frente. Assim que chegar em casa, já deixa as coisas, já lava as mãos, já passa álcool gel nas mãos. Primeira coisa, lavar as mãos. A prevenção foi o que motivou os governos estadual e municipal de São Paulo a suspender gradualmente as aulas. A entrada e a saída dos alunos foi bem tranquila em muitas escolas. Nesta, na Zona Sul, menos de 20% dos estudantes compareceram. Normalmente viriam quantos? Viriam umas 30 crianças, são 4 carros que rodam. Hoje só está rodando um. Assim como em São Paulo, estudantes terão que ficar em casa em várias cidades do país. Em Fortaleza e no Recife, as universidades públicas fecharam as portas. Na capital pernambucana, as escolas das redes municipal e estadual vão antecipar as férias de julho e devem parar de funcionar depois de amanhã. Os pais de estudantes da rede municipal vão poder pegar semanalmente um kit de alimentação para compensar a falta da merenda. Em Salvador, o medo do coronavírus deixou o parquinho público vazio. E essa deve ser a realidade também de escolas municipais e particulares, de espaços culturais, cinemas e academias de ginástica, a partir de quarta-feira. E quem desrespeitar será multado. Nas escolas estaduais da Bahia, a suspensão das aulas será por 30 dias, já a partir de amanhã em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, cidades que registraram casos do novo coronavírus. Durante 15 dias estão suspensas as aulas em Goiás e o atendimento em todas as delegacias do estado só será feito pela internet. O comércio não ficou de fora e um dos maiores polos do país, a Rua 44, em Goiânia, que tem 15 mil lojas, vai ter que ficar de portas fechadas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, adotou o isolamento voluntário. Ele vai ficar em casa porque teve contato com uma pessoa com coronavírus e vai fazer o teste nos próximos dias. No Recife, não há previsão para liberar o navio com centenas de turistas. Já são 5 dias parado no porto do Recife com 609 passageiros e tripulantes a bordo que não podem sair. Hoje foi possível ver turistas caminhando pelo convés do navio de bandeira das Bahamas. De acordo com a Anvisa,
Os passageiros ficam nas cabines, mas podem circular em pequenos grupos, desde que autorizados pelo comandante. O Silver Shadow está retido no porto do Recife desde quinta-feira, quando um turista canadense de 78 anos apresentou os sintomas da Covid-19. O exame confirmou a suspeita e ele segue internado em um hospital do Recife. Outra turista, uma irlandesa de 60 anos, também está internada em observação, mas o exame descartou a contaminação. O planejamento para a retirada dos passageiros do navio está sendo feito pelo Governo do Estado, Ministério da Saúde, embaixadas e consulados dos 18 países de origem dos passageiros. Os turistas deverão voltar para casa em 3 aviões, que vão parar inicialmente na Europa e nos Estados Unidos. A data do embarque ainda não foi marcada. A operadora do cruzeiro pagará pelos voos. O transporte dos passageiros está levando em conta o cuidado com as normas sanitárias. O que se quer é retirar com segurança esses passageiros do navio, né, e devolvê-los aos seus países de origem. Países sul-americanos decidiram restringir a entrada de estrangeiros, inclusive de brasileiros. Argentina, Peru e Colômbia fecharam fronteiras pelos próximos 15 dias. Só podem entrar os cidadãos locais ou estrangeiros residentes. O Chile vai fazer o mesmo a partir de quarta-feira. O Paraguai já faz isso, mas libera também a entrada de caminhoneiros que passam por exames de saúde na aduana. O Brasil não adotou nenhuma medida com relação às fronteiras. Hoje, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, pediu que o governo federal feche a fronteira com a Venezuela e a Guiana, mas ainda não há decisão. A China adotou novas medidas para evitar o contágio pela Covid-19. Os aeroportos vão exigir o cumprimento de quarentena de quem chegar do exterior, principalmente da Europa. Infectologistas chineses disseram hoje que não têm certeza de que o aumento da temperatura reduziria a velocidade de disseminação do vírus. Mais um país europeu anunciou hoje restrições severas à circulação de pessoas para evitar a propagação do novo coronavírus. A partir de amanhã, a França vai proibir a entrada de quem chegar de fora da União Europeia. O presidente francês também disse que todos os países do bloco vão fazer igual. Os líderes europeus devem discutir essas e outras medidas numa videoconferência nesta terça-feira. Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron fala numa guerra contra um inimigo invisível. Ele viu a situação se deteriorar rapidamente. O número de casos tem dobrado a cada 3 dias no país. Muitos franceses vêm ignorando o pedido de recolhimento. O governo da França, então, decidiu obrigar todo mundo a ficar em casa a partir de amanhã, por pelo menos 15 dias. 100 mil policiais vão patrulhar as ruas. As saídas de casa só vão estar autorizadas para ir ao mercado ou à clínica médica, para se exercitar sozinho ou por viagens a trabalho. A quarentena na Espanha já tinha começado hoje. O país agora é o segundo no mundo com novos casos a cada dia. O governo espanhol aprovou um decreto que põe sistema de saúde privado a serviço de toda a população. Hospitais públicos podem requisitar equipamentos particulares. O governo tem ainda poderes para transformar qualquer lugar em área de atendimento. Um fotógrafo brasileiro precisou ir ao hospital por causa de um tombo em Barcelona. João Galdense registrou a estação e o trem do metrô vazios. Só viagens essenciais são toleradas. A policial espanhola tomou distância e pediu para o pedestre ficar em casa. Mas policiais alemães ignoraram a fronteira de 1 metro, 1,5 metros recomendada entre uma pessoa e outra. Tocaram nos documentos antes de avisar que a Alemanha fechou as portas para 5 países. A Rússia já fechou a porta para estrangeiros. Mas o Reino Unido age como uma ilha na Europa. O governo britânico não fechou escolas nem proibiu aglomerações. Mas o primeiro-ministro pediu que todos evitem contatos sociais desnecessários, sobretudo aqueles que têm mais de 70 anos ou saúde debilitada. Uma rede de supermercado até criou um horário exclusivo para clientes desses grupos de risco. O governo agora quer que todos de uma mesma casa se isolem por 2 semanas, caso um morador tenha febre e tosse constantes. O primeiro-ministro não usa as mesmas armas da União Europeia. Boris Johnson não enxerga da mesma forma o inimigo invisível. Uma luz no fim do túnel. Hoje, na Itália, há menos contaminados do que ontem, mas é cedo para certezas. Quase 2.000 pacientes estão em terapia intensiva.
Roma tem um novo hospital que vai receber 15 pacientes de UTI e 30 em quartos comuns, transferidos de outros hospitais. O número de mortos continua alto, 349 nas últimas 24 horas. 1.700 profissionais de saúde na Itália estão contaminados. Um número altíssimo que preocupa a organização Médicos Sem Fronteiras. A Federação dos Enfermeiros divulgou um vídeo para pedir a todos que fiquem em casa e usou a imagem de um enfermeiro com as marcas da máscara de proteção que chega a ferir o rosto. A brasileira Ana Regina Barroso, que há 5 anos vive na Lombardia, tenta alertar os brasileiros. Uma das coisas mais enganosas que existem são as notícias que, isso é igual uma gripe mata mais, uma dengue mata mais. Pode até ser que a dengue mata um monte, mas vocês não vão deixar de ter a dengue para ter o coronavírus. É muito mais que um resfriado. Não é verdade que os jovens não são atingidos. Existem muitos jovens entubados. Muitas vezes, por serem mais fortes, eles conseguem sobreviver, graças a Deus. Mas eles passam os vírus de um para outro. E por isso que eu peço para o Brasil, que é o meu povo, é o meu país, que tomem essas atitudes hoje. Que vocês acreditem que a coisa não é tão fácil. Brasil, acredite, não é um simples resfriado. E a situação emergencial é muito triste. É a atitude individual de cada um de nós que pode evitar com que esse vírus se propague cada vez mais. Hoje o governo anunciou 25 bilhões de euros para salvar a economia do país. Empresas, comerciantes e as famílias receberão ajuda para recomeçar. E o salário dos médicos e enfermeiros será aumentado. O primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que não imaginava ter que enfrentar uma enchente com balde e escovão, mas garantiu que a ajuda deve chegar a 350 bilhões de euros. Conte agradeceu os italianos pelo grande esforço para conter a epidemia. O presidente americano Donald Trump admitiu hoje que as medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus podem se prolongar até o segundo semestre. O presidente Donald Trump reconheceu: o vírus não está sob controle em nenhum lugar do mundo. Ele recomendou evitar reuniões com mais de 10 pessoas, pediu que os idosos fiquem em casa e disse que as medidas para reduzir a propagação do novo coronavírus podem durar pelo menos até julho ou agosto. O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, afirmou que as medidas podem parecer exageradas, mas não são. Quando lidamos com um surto, estamos sempre defasados. Ainda estamos recebendo os resultados. A reação é adequada à realidade atual. Em Nova York, estações e metrôs vazios e passageiros mantendo a distância. A gente costuma dizer que a Times Square é o coração de Nova York. Mas com lojas, restaurantes e teatros fechados, esse coração, por onde costumam passar quase 400 mil pessoas por dia, hoje bateu bem mais lento. Isaac tenta imortalizar o momento. É meio apocalíptico o que estamos vivendo. Um pouco apocalíptico o que estamos vivendo hoje. Depois que a companhia americana cancelou os voos para o Brasil, Kátia e Hannah tiveram que comprar outra passagem para o Rio. A gente só quer voltar para casa e que a gente fique de quarentena no nosso país. Nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut, além de bares e restaurantes, cinemas e academias, também vão parar de funcionar a partir de hoje à noite. São Francisco, na Califórnia, se tornou a primeira cidade americana a proibir que todos os cidadãos saiam de casa a partir de amanhã. 5 cidades da região metropolitana também decretaram o confinamento obrigatório. Os moradores só devem sair para atividades essenciais. As escolas vão permanecer fechadas em 36 estados americanos por período indeterminado. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a proibição de entrada para todos os estrangeiros. Por enquanto, os americanos estão isentos. O Brasil se diferencia dos outros países em gestos e em declarações do presidente da República.
Ontem, ao se juntar a manifestantes em Brasília, Jair Bolsonaro descumpriu recomendações sanitárias internacionais e provocou críticas. Hoje, ao ser questionada sobre a atitude do presidente brasileiro, a Organização Mundial de Saúde repetiu que o isolamento é fundamental para reduzir as transmissões do coronavírus. Mas Bolsonaro voltou a afirmar: a Covid-19 não deve ser superdimensionada. Uma declaração na contramão do que atestam especialistas e líderes mundiais. Na saída do Palácio da Alvorada, hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro mudou o comportamento do fim de semana e manteve distância dos apoiadores. Evitar apertar a mão. Ontem não foi assim. Apesar da recomendação médica de permanecer no Alvorada e evitar aglomerações, Bolsonaro foi ao encontro de manifestantes que estavam na frente do Palácio do Planalto e ignorou outra recomendação fundamental dos médicos e autoridades de saúde nesse momento de pandemia: evitar contato direto. Fez exatamente o oposto. Estendeu a mão, cumprimentou, pegou em celulares, colou o rosto para selfies. O presidente tinha ao lado dele nada menos do que o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, que é médico. A Anvisa tem participado diretamente das medidas nos aeroportos e portos do país, com avisos sobre cuidados que viajantes têm que ter, inclusive para evitar contato direto com outras pessoas. Hoje, a Associação dos Servidores da Anvisa manifestou descontentamento com a atitude do chefe e afirmou que as autoridades sanitárias são tomadas como exemplo pela população e, como tal, devem manter uma conduta irrepreensível neste momento de mobilização contra a pandemia. Em nota, a Anvisa disse que Barra Torres e o presidente Bolsonaro se falaram 2 vezes no domingo. Primeiro por telefone, depois Barra foi ao Palácio do Planalto e desta vez manteve o distanciamento necessário para casos suspeitos ou em isolamento. Ao se aproximar de manifestantes, o presidente desconsiderou também o que ele mesmo disse na última sexta passada, de repensar a manifestação para não colocar em risco a saúde das pessoas. A atitude de Bolsonaro provocou críticas contundentes. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, cobrou compromisso com o coletivo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a atitude causou perplexidade e que, em vez de assumir o comando, Bolsonaro estimulou mais aglomerações e ataques aos outros poderes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a gravidade da pandemia exige responsabilidade de todos, inclusive do presidente da República, e ressaltou que convidar para ato contra os poderes é confrontar a democracia. Mas hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente seguiu na contramão dos especialistas em saúde e dos líderes mundiais. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Não vou viver preso dentro lá do Palácio do Alvorada, esperando mais 5 dias, com problemas grandes, né, para ser resolvidos no Brasil. Tá? Essa é a minha posição. Não convoquei o movimento, tá certo? Isso. Tenho obrigação moral de saudar o povo que foi na frente aqui no Palácio do Planalto. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável de mim, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, está havendo uma histeria. Além das recomendações médicas para qualquer cidadão de evitar aglomerações e o contato direto com as pessoas, o presidente Bolsonaro tem uma questão adicional. 13 pessoas que estiveram com ele na viagem aos Estados Unidos estão com a Covid-19. Segundo o presidente, o primeiro teste que ele fez na semana passada deu negativo. Mas amanhã, Bolsonaro deve refazer o teste, assim como os demais da comitiva que tiveram resultado negativo para o vírus no primeiro teste. O ministro da Saúde foi questionado sobre a postura de Bolsonaro no fim de semana. Sem questionar a atitude do presidente, Mandetta disse que o comportamento de todos
tem que mudar. Eu acho que o presidente, vocês estão todos focando e apontando ali. Eu acho que o presidente teve a sua passagem ali que vocês podem questionar. Agora, ontem a praia estava superlotada no Rio de Janeiro. Os bares do Leblon, que eu os conheço ali, o Baixo Leblon, tenho amigos meus que me mandavam várias fotos brindando. Ao invés de apontar o dedo, olha o que esse fez, olha o que esse fez, eu acho que está na hora de todo mundo entender que vai ser do comportamento coletivo que a gente vai ter mais intensidade ou menos intensidade dos casos. Na Suíça, o comportamento do presidente brasileiro também gerou um questionamento durante uma entrevista com a Organização Mundial da Saúde. Em resposta, a líder técnica do Programa de Emergências de Saúde reiterou a importância de limitar eventos de aglomeração em massa. Lembrou que a atitude já foi adotada por vários países para tentar reduzir a velocidade de contaminação do vírus. Sem a presença do presidente Bolsonaro, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado se reuniram hoje com o ministro da Saúde. Ontem, Congresso e Judiciário foram alvos de manifestações apoiadas pelo presidente da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o momento é de ação conjunta, destacando a importância da união entre os poderes. Há ações conjuntas que os poderes têm que fazer para atuar para o melhor que possamos dar de competência das nossas atividades para evitar o surto, que já é uma pandemia, mas para evitar suas consequências de uma maneira mais ruim e prejudicial à população. No dia seguinte aos ataques das ruas, apoiados por Bolsonaro, os presidentes e ministros dos tribunais superiores e os presidentes da Câmara e do Senado ouviram o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. O ministro apresentou um panorama da situação do novo coronavírus no Brasil até agora. A recomendação para os órgãos públicos segue a linha geral: tentar reduzir ao máximo o número de pessoas juntas. Mandetta ressaltou que é preciso preservar as lideranças das instituições. É correto, sim, que a gente proteja. Eu vi países que não protegeram a cadeia de comando dessas instituições, tiveram dificuldade, porque às vezes um adoece, o outro adoece e não pode haver vácuo, né, de decisão. Algumas medidas já estão sendo executadas. No Congresso, nada de visitas públicas. Votação no plenário só quando houver acordo. E de preferência para votar matérias relacionadas ao combate à Covid-19. No Senado, as sessões de debates e audiências públicas estão suspensas. Só vão ser realizadas as de votação. Senadores com mais de 65 anos estão liberados. Não precisam mais ir às sessões plenárias. O que vale também para servidoras gestantes, pessoas com baixa imunidade ou portadores de doenças crônicas. Hoje, o Superior Tribunal Militar decidiu suspender as sessões de julgamento até o próximo dia 30. O Superior Tribunal de Justiça também, até o próximo dia 27. O STJ decidiu também suspender o atendimento presencial, agora só por telefone. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral já haviam adotado medidas restringindo o acesso a julgamentos e proibindo as visitas. A seguir, Donald Trump admite que os Estados Unidos podem entrar em recessão por causa do coronavírus. A cotação do dólar ultrapassa os R$5. E o governo anuncia quase 150 bilhões para conter o impacto da doença na economia. O presidente americano Donald Trump admitiu hoje que os Estados Unidos podem entrar em recessão por causa do coronavírus. Foi mais um dia de quedas nas bolsas dos Estados Unidos e da Europa. A ideia do Fed, o Banco Central americano, era ajudar os mercados. E ele ontem anunciou um corte de 1 ponto percentual na taxa de juros, que agora, nos Estados Unidos, flutua entre 0% e 0,25%. Isso significa mais dinheiro disponível, bancos oferecendo mais empréstimos, pessoas podendo consumir mais. E Trump disse ontem: acho que o pessoal do mercado deveria ficar muito entusiasmado. Mas não. O mercado financeiro não ficou nada entusiasmado.
principalmente porque a China anunciou que os impactos do vírus na economia foram muito maiores do que o esperado e as quedas foram acontecendo como uma avalanche. Começou na Ásia, seguiu pior pela Europa e aí a Bolsa de Nova York abriu e fechou em menos de 1 minuto. Aqui os negócios são interrompidos por 15 minutos quando o índice SP 500 cai 7%. Mas hoje na abertura do pregão ele caiu tão rápido que quebrou esse limite. E quando a operação foi realmente interrompida, ele já estava mais de 8% negativo. Quando a bolsa reabriu, o resultado não foi melhor. O SP 500 superou a queda recorde da semana passada e fechou com o pior resultado desde 1987. Já o índice Dow Jones teve um recuo de quase 13%. O analista Michael Wilson diz: não é de surpreender que os mercados não tenham reagido bem simplesmente porque eles não têm confiança de que os bancos centrais possam fazer algo capaz de aliviar o choque econômico que está chegando ao país. O problema está na estagnação da economia mundial. Não adianta mais dinheiro disponível para o consumo se as pessoas mal podem sair de casa. Hoje, o presidente Trump foi perguntado se a economia americana poderia estar rumo a uma recessão. E ele respondeu que pode ser, mas completou dizendo que acredita que há uma demanda reprimida e que quando a crise do coronavírus passar, vamos ter uma tremenda melhora. O problema é que o mercado, e nem ninguém, sabe dizer quando a crise vai passar. O G7, grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, fez uma reunião virtual hoje e prometeu uma ação coordenada de combate à Covid-19. Para Wilson, as ações agora têm que ser dos políticos, prevendo, por exemplo, socorro a empresas, suspendendo taxas e impostos. Ele afirma que os governos precisam de uma resposta fiscal muito maior. Ele diz: precisamos de uma bazuca fiscal. No Brasil, pela primeira vez na história, o dólar terminou o dia vendido a mais de R$5 e o índice Bovespa despencou de novo. Parte dos operadores do mercado financeiro testa o trabalho remoto para conter a disseminação do vírus. E foi de casa que eles viram hoje o principal índice da Bolsa de Valores parar nos primeiros minutos de negociação. Depois de cair mais de 10%, o índice Bovespa acionou o 5º Circuit Breaker em 6 pregões. Às 10h24, o Ibovespa caía 12,5% e os negócios ficaram paralisados por meia hora numa tentativa de acalmar o mercado. Isso esfriou as perdas por pouco tempo e o Ibovespa encerrou o dia com forte queda, quase 14%. Este economista diz que a queda de juros emergencial nos Estados Unidos, anunciada ontem à noite pelo Banco Central americano, trouxe mais turbulência. Isso que deveria ser um sinal de calma para os investidores acabou se tornando um sinal de pânico, porque deu essa sensação de que o Fed pode saber algo que mais que o mercado não sabe, e isso pode dar a sensação de que o que vem à frente pode ser muito pior do que a média do mercado está esperando. O dólar fechou acima de R$5 pela primeira vez na história. O que se vê é uma corrida dos investidores em busca de alguma segurança. Os economistas explicam que essa é uma crise de incerteza. Ainda não dá para saber o tamanho do impacto da pandemia nas empresas, nos níveis de emprego e renda, na economia mundial. Então, neste momento, muita gente pode sofrer com isso. Então, o que precisa acontecer é que seja feita uma série de atitudes para minimizar o efeito de quem vai sofrer com isso. O ex-diretor do Banco Central diz que o Brasil vai sofrer efeitos indiretos, mas que serão necessárias medidas para diminuir as perdas. A reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central começa amanhã. Por enquanto, o desafio é lidar com tanta incerteza. Risco é quando acontece alguma coisa, ou tem o risco de acontecer alguma coisa que você consegue mensurar. Aí tem um impacto positivo ou negativo, mas você consegue mensurar. Incerteza é quando acontece um choque, você não sabe qual a extensão dele, que é o que está acontecendo hoje. O ministro Paulo Guedes anunciou um pacote de 147 bilhões de reais para tentar conter o impacto do novo coronavírus na economia. Entre as medidas anunciadas pelo ministro da Economia e pelos integrantes da equipe econômica para os próximos 3 meses estão 83 bilhões e 400 milhões de reais para a população mais vulnerável, como idosos e mais pobres,
Esse dinheiro será usado para pagar a primeira parcela do 13º de beneficiários do INSS, que já foi anunciada e será liberada para abril. Antecipar a segunda parcela do 13º para maio. Permitir nova rodada de saques do FGTS. Permitir antecipação de todo o abono salarial para junho. Incluir mais de 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Quando nós mesmos sabemos que os agentes econômicos começam a ficar inseguros. Então nós temos o tempo inteiro tentado passar justamente uma mensagem de serenidade, que nós vamos seguir com nossas reformas, de um lado, mas por outro lado também precisamos do nosso programa emergencial de combate ao coronavírus. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda, segundo o Mandetta, numa onda que bate um impacto de 2, 3, 4 meses, até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos então injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque. Outros 59 bilhões e 400 milhões de reais vão para a manutenção de empregos e empresas. Entre elas, adiar o prazo de pagamento do FGTS por 3 meses. Permitir que pequenas e médias empresas adiem o pagamento da parte da União no Simples Nacional por 3 meses. Socorrer micro e pequenas empresas. Reduzir as contribuições do Sistema S por 3 meses. E facilitar o desembaraço na importação de insumos e matérias-primas industriais. O governo também está transferindo 4 bilhões e meio de reais do fundo do DPVAT para o SUS. Vai desonerar o IPI para bens importados ou produzidos no Brasil, que vão ajudar no combate à Covid-19. Além disso, o ministro informou que o governo vai zerar as alíquotas de importação de 67 produtos médico-hospitalares, mas que não pretende fazer tabelamento de preço. Muita gente sugeriu até, o presidente me contou que muita gente sugeriu congelar o preço. Então o melhor é você deixar o preço, porque o preço na hora que ele começa a subir, você baixa a tarifa de importação, baixa os impostos do IPI, o preço cai de novo e a produção aparece. As máscaras aparecem porque o preço é um preço de mercado. Paulo Guedes voltou a pedir a aprovação de propostas no Congresso, como a privatização da Eletrobras. Logo de manhã, antes da abertura do mercado, o Conselho Monetário Nacional, formado pelo Ministério da Economia, Secretaria de Fazenda e Banco Central, fez uma reunião extraordinária. Aprovou medidas que facilitam a renegociação de dívidas de empresas e pessoas físicas e aumentam a concessão de crédito pelos bancos. O Banco Central informou ainda que possui um amplo conjunto de instrumentos a serem utilizados para assegurar a estabilidade financeira, que os 360 bilhões de dólares em reservas internacionais são um colchão para assegurar disponibilidade em moeda estrangeira e regular o funcionamento do mercado de câmbio, e que o Brasil tem hoje uma das mais robustas situações de solidez da sua história. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, à psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento dessa turbulência contra, uma grande onda. A Federação Brasileira de Bancos informou que os 5 maiores bancos brasileiros vão atender pedidos de prorrogação por 60 dias dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas, para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados. Hora de saber agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesse comecinho de semana. Olá, Anny Lotterman, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Amanhã tem previsão de sol, gente, em tempo integral em toda essa área em amarelo no mapa. Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte de Minas Gerais, sul de Goiás e também
no interior da Bahia. Tempo bom para abrir a janela, deixar o sol entrar e o vento arejar sua casa. Para quem mora nessas áreas que estão em verde claro, o sol também vai aparecer, mas em algum momento do dia você vai ter que fechar a janela por causa da chuva. A única capital com sol o dia todo é Vitória, que terá uma semana com tempo firme e temperaturas acima dos 30 graus. Chove pouco e esquenta em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e também em Cuiabá. Chuva forte em algum lugar? Tem sim, Renata. Olha, amanhã há risco de temporal em 3 regiões do Brasil. A chuva pode ser forte, com vento, raios entre as áreas de Sergipe até Belém, leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, sul de Minas Gerais e também na Costa Verde do Rio de Janeiro e no oeste do Rio Grande do Sul. Essa chuva no sul do país é muito importante. A região vem sofrendo com as estiagens e os reservatórios de água estão em níveis baixíssimos. Amanhã os temporais são isolados. Em São Borja e Alegrete são esperados 20 milímetros. Em Porto Alegre, 15. E o calor vai continuar. A chuva ganha força na quarta-feira e os temporais se espalham, mas ainda não resolvem os problemas dos reservatórios. No verão costuma chover pouco mesmo em Porto Alegre. É normal, é comum. Em 15 dias não choveu nada. Hoje caiu uma chuvinha fraca na capital gaúcha. Por outro lado, em Belém já choveu 634 milímetros, bem acima da média. E amanhã a chuva continua forte no norte e nordeste, especialmente nessas capitais: Maceió, Aracaju, Recife, Porto Velho e também em Manaus. São Paulo tem previsão de temporal a partir da tarde e máxima de 28 graus. E no Rio de Janeiro, uma chuva bem isolada, aquela que cai num ponto e não no outro, e calor de 32 graus. Até amanhã, Renata. Até amanhã, Anne. Bom, amanhã, terça-feira, o Ministério Público do Paraguai vai fazer uma perícia no celular do Ronaldinho Gaúcho. Já são 11 dias na prisão. Enquanto Ronaldinho e Assis estão detidos, a empresária paraguaia Dália Lopes segue foragida há mais de uma semana. Ela é acusada de ser a chefe de uma organização especializada em lavar dinheiro, que movimentou mais de 400 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Amanhã, o Ministério Público vai começar a perícia nos celulares de Ronaldinho e Assis para identificar qual é o envolvimento deles com a empresária. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos de 2 despachantes que teriam sido contratados por Dália Lopes. Eles são suspeitos de agilizar a emissão dos documentos paraguaios adulterados de Ronaldinho e Assis. Um deles é Ivan Ocampos Minho. Ele se identifica como alguém próximo a Dália, a quem chama de tia. Negou ser um despachante, mas quis ajudar pela amizade com os filhos da empresária. Ivan disse que fez contato com Bernardo Arellano, um funcionário do Departamento de Imigração. Arellano teria cobrado $6 mil por cada documento adulterado. O outro despachante é Sebastián Medina. Ele e Ivan afirmaram que o filho de Bernardo Arellano, chamado Wilson, roubou os celulares deles depois que o caso veio a público e que também teria ameaçado os 2 despachantes com um revólver para que eles não entregassem o pai dele para as autoridades. 15 pessoas já foram presas no Paraguai desde que Ronaldinho e Assis entraram no país usando passaportes falsos. A CBF e as federações estaduais de futebol anunciaram medidas para proteger torcedores e atletas da pandemia de coronavírus. É uma das imagens mais bacanas desse esporte. Jogadores confraternizando num grande afago coletivo. O carinho do companheiro de time. Mas esse é o momento em que o futebol precisa parar de abraçar essa ideia. Ontem a CBF suspendeu as competições de âmbito nacional, como a Copa do Brasil. A gente tinha que pensar nos jogadores, na comissão técnica, naqueles que de todos os dias estão fazendo o esporte. A CBF deixou a cargo das federações estaduais a definição sobre a paralisação dos campeonatos em cada estado. E as decisões em todo o país foram bem diferentes. 11 campeonatos foram suspensos, entre eles o paulista, o carioca, o mineiro, o gaúcho, o paranaense e o pernambucano. 8 estaduais vão continuar, mas com estádios vazios. Este é o caso do baiano e do brasiliense.
7 federações decidiram manter os campeonatos com presença de público. E a Federação do Rio Grande do Norte ainda não decidiu que medidas vai tomar. No fim de semana, os jogadores entraram em campo usando máscaras como alerta para a pandemia do novo coronavírus. Mas na hora de comemorar o gol, ninguém lembrou de manter a distância. Fora a mão no rosto na disputa pela bola, no momento em que a dor falou mais alto. Jogador de futebol, comissão técnica, são gente. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. Então não adianta nada fechar os portões sem torcida. Quer dizer, a torcida fica protegida e dane-se quem trabalha no futebol. O Flamengo fez testes em todos os jogadores e funcionários do departamento de futebol e informou que o técnico Jorge Jesus foi diagnosticado com o Covid-19. O clube ainda aguarda o resultado da contraprova. O míster usou a rede social para tranquilizar o torcedor. É verdade que o meu teste deu positivo. Também é verdade que eu sinto-me normal. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho a todos os meus amigos por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Daqui a pouco você vai conhecer as mudanças na programação da Globo por causa do coronavírus. A Globo está tomando medidas que possam contribuir para conter o avanço desta pandemia. Vai aumentar muito a presença do jornalismo e as novelas terão as gravações suspensas, como recomendam as medidas de prevenção. Isso aqui é um restaurante de Thelma, não era na pizzaria? Desde que foi construído, nunca o bairro cenográfico da novela das 9 esteve tão vazio. Nenhum técnico, nenhum ator, nenhum diretor circulou por aqui. As medidas de prevenção recomendam que a gravação das novelas seja suspensa. A produção de conteúdo de entretenimento e teledramaturgia exige, claro, intenso contato entre os envolvidos. Muitas vezes os atores e as equipes ficam horas a fio gravando uma cena depois da outra. Mas a rotina agitada dos estúdios Globo começou a desacelerar. A gravação da novela Amor de Mãe, por exemplo, que haveria aqui hoje, foi cancelada. A Globo divulgou nota explicando a decisão. Por que faremos isso? Diz a nota. Porque evitar o contato físico é fundamental na estratégia da sociedade para conter a expansão do vírus. E não há novela sem abraços, amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que hoje não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade. Evitando o contágio aqui, evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a saúde de nossos colaboradores e do público. Essa atitude da TV Globo de parar as gravações é algo que eu respeito muito e admiro, porque ela parou na hora certa, uma atitude tão drástica, nova, mas necessária para o nosso país. É uma atitude de solidariedade, de respeito a todos os profissionais envolvidos na empresa e ao país. A atriz Regina Casé, a dona Lourdes da novela, também comentou a decisão. Foi uma decisão difícil. Parar de gravar, ver os estúdios vazios. Mas é impossível contar histórias como essas sem muito beijo, abraço. A empresa visou não apenas cuidar da nossa saúde, nós atores e milhares de funcionários que colocam essa história no ar. Essa é uma decisão de responsabilidade social. Nós temos que dar o exemplo. Não saia de casa. Ela fez um apelo a todos os que foram autorizados por suas empresas a trabalhar em casa que o façam. Se você, como eu, trabalha num lugar que te dispensou, fique em casa. Não é importante cuidar só de você e da sua família, mas do todo. Dê o exemplo. Eu, como mãe dos meus filhos, e eu como Dona Lourdes, esse personagem lindo que acabou se tornando mãe de tantas e tantas pessoas, peço, obedece, Dona Lourdes, fique em casa. Se você não é como os jornalistas que estão fazendo esse programa, ou como os profissionais de segurança, e principalmente os de saúde, que temos que apoiar plenamente e agradecer, fique em casa.
seja responsável. Vocês vão me deixar numa... Esta semana, em Amor de Mãe, começa uma versão especial de um grande sucesso. Fina Estampa, de 2011. Pereirão, Tereza Cristina e o mordomo Cro são alguns personagens inesquecíveis que estarão de volta. Com boa frente de gravações, Malhação, que tem final previsto para 8 de maio, será antecipado para o mês de abril. No lugar, a Globo vai reexibir uma outra temporada da novela. Éramos 6 está na reta final e vai encerrar na data prevista, 27 de março. Depois dela, a Globo vai exibir uma versão especial de Novo Mundo. A chegada da família real portuguesa ao Brasil se passa no período histórico imediatamente anterior à novela Nos Tempos do Imperador, que é a sucessora de Éramos 6. Mas a estreia da nova novela foi adiada. Também será feita uma pausa nas gravações da novela das 7, Salve-se Quem Puder. Ela vai ficar no ar até 28 de março. Depois, neste horário, será exibida uma versão de Totalmente Demais. O infectologista Alberto Chebabo disse que essas medidas podem ajudar a conter o